Fala galera, começando mais um programa do Vai Cair no Enem e hoje nós vamos falar sobre a dinâmica, que é um assunto extremamente importante e que pode cair na tua prova do Enem. A dinâmica é a parte da física que estuda as causas que produzem ou modificam os movimentos. E a força, que é uma grandeza vetorial, é a grande responsável por essa ação. Força gera aceleração, vencendo assim a inércia, que é a tendência natural dos corpos em permanecer em repouso ou em movimento, alterando assim a sua própria velocidade. Tanto que nós podemos dizer que a aceleração é a taxa de variação da velocidade, o quanto essa velocidade varia de acordo com o tempo. Só que quando falamos de força, nós podemos falar sobre as forças de contato, que são 3. A força normal, por exemplo, é a força na qual as superfícies fazem sobre os corpos. A força tração, que é a força na qual uma corda faz sobre um corpo. Ou a força elástica, que é uma força no qual as molas ou as cordas elásticas exercem sobre os corpos. Por exemplo, se eu pego uma mola e estico, essa mola ela vai tender, ela vai querer voltar para o seu estado natural. Então essa força que ela vai exercer, por exemplo, sobre a minha mão é essa força elástica. Ou podemos falar, por exemplo, sobre forças à distância, como o próprio peso, que é a força com que o planeta exerce sobre corpos que estão em sua superfície. Mas calma, ainda não acabou. Vocês já ouviram falar a respeito das leis de Newton? Algo extremamente importante também. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, diz que se o somatório de todas as forças que agem sobre os corpos for igual a zero, ou esse corpo está em equilíbrio estático, no caso em repouso, ou ele está em equilíbrio dinâmico, em movimento retilíneo uniforme. Já a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, diz que a força que exerce sobre o corpo é diretamente proporcional à aceleração que ele vai adquirir, fazendo com que esse resultado ele seja uma constante, que a gente chama de massa. E aí, quanto maior a força que eu for exercer num corpo, maior assim a aceleração que ele vai receber. Que aí, quando a gente chega naquela ideia da força resultante é igual a massa vezes aceleração. Já a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação, fala que se um corpo A exercer uma força sobre o corpo B, o B ele vai exercer uma outra força de reação da mesma direção, sentido contrário e mesmo módulo. Então é isso, esse foi mais um programa do Vai Cair no Enem. Fica ligado nas redes sociais do Vai Cair no Enem, que vem muita coisa boa por aí.